Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus pela tua vida. Estamos felizes novamente de estar com vocês aqui neste dia, onde estaremos estudando a palavra do Senhor Deus. E nós queremos trazer um assunto muito importante, muito questionado e que deixa pessoas até preocupadas, às vezes até sem dormir direito, com esta preocupação, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mas antes de nós começar a estudar, eu quero te convidar você a se inscrever no nosso canal. Embaixo do vídeo, em vermelho, está escrito inscrever. Você clica, automaticamente será inscrito, não precisa pagar nada e ainda vai ajudar muitíssimo este canal a continuar crescendo. Eu peço também que deixe o seu like e o seu comentário para nos ajudar. Olha só, Jesus estava ensinando e Jesus estava pregando, Jesus estava demonstrando, chegando até as pessoas em Jerusalém, quando trouxeram para Jesus curar um homem. E ele era endemoniado. Além disso, ele era cego, e além disso, ele era mudo. E a Bíblia diz que Jesus curou ele e expulsou o demônio, de maneira que aquele homem começou a falar e começou a ver. Só que os fariseus que estavam em volta ficaram com ciúmes dele, porque a Bíblia diz que a multidão todas começaram a dizer: esse é filho de Davi. Porque eles estavam espantados. E quando eles dizem esse é o filho de Davi, eles estão dizendo esse é o Messias, porque o Messias viria da descendência de Davi. Eles estão dizendo não pelos sinais que esse jovem está fazendo, pelos sinais que este pregador está fazendo, esse é o Messias, o filho de Davi. E os fariseus, se doendo de ciúmes, porque Jesus operava milagre, disse: mas este indivíduo expulsa demônio por Beelzebu, príncipe do demônio. Está em Mateus 12, 24. Então os fariseus atribuíram o espírito que estava em Jesus no espírito do diabo. Os fariseus estão dizendo: este homem é usado por demônio, é usado por Satanás para expulsar os demônios. Veja o que os fariseus estão dizendo. O que habitava em Jesus era a plenitude do Espírito Santo. Mas os fariseus estavam pecando, estavam envergonhando a Deus, entristecendo o Espírito Santo, dizendo: não, esse Espírito que está em Jesus não é o Espírito de Deus. Esse Espírito é o Espírito do diabo, é o próprio demônio, é o príncipe do demônio. É isso que ele estava falando, é isso que eles estavam acusando Jesus, meramente por ciúmes. Só que os fariseus não eram inocentes. Os fariseus são os doutores das leis, são aqueles que defendem a Escritura, é aqueles que conhecem a palavra. Ele sabia que aquele que estava em Jesus era de Deus, porque ninguém faz sinais, prodígios, curando, se não for de Deus, operando dentro de Israel. Veja só, então, Jesus disse, no versículo 31, toda espécie de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Então Jesus está dizendo, vocês podem até errar e pecar e falar mal contra Deus, contra mim, no caso Jesus, e será perdoado seus pecados se você se arrepender. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não vos será perdoado nem neste mundo e nem na eternidade. Vocês não receberão perdão para os seus pecados. Mas o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? E o que não seria? Porque muitas pessoas ficam preocupadas. Às vezes as pessoas pensam mal de um pregador, fala mal do pastor, não dá o dízimo, diz uma palavra que não agrada a Deus, não gosta de alguém da igreja, fala mal da placa da igreja, peca algum pecado cotidiano, pensa mal de alguém que fala em língua estranha, pensa mal de alguém que está pregando, de alguém que está cantando, e às vezes fica se doendo o coração, pensando, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu não tenho mais perdão para o meu pecado? Veja, tudo isso que eu falei
sobre murmurar, sobre reclamar, sobre não gostar de alguém, sobre alguma atitude de julgar alguém, de achar que aquela pessoa que está recebendo o mover do Espírito é alguma coisa fora do normal, é da carne. Esses pensamentos que pode fluir na mente de qualquer um, e a pessoa fica ali pensando depois, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não, na verdade, essas atitudes que eu acabei de falar, que pessoas dentro da igreja podem cometer, isso são pecados. Pecados que entristecem o Espírito Santo. Pecado que às vezes ofende o pastor, que ofende a igreja, que ofende o irmão, que traz divisão, que faz você mesmo ficar com raiz de amargura, que faz você mesmo ficar preocupado. Mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Primeiramente, você já ouviu que eu disse blasfemar contra o Espírito Santo? É saber com certeza que aquele que está agindo naquela pessoa, naquela igreja, é Deus. Mas por motivo de ciúmes, começar a atribuir aquela ação ao diabo. Conscientemente, não é uma pessoa pensar, não é uma pessoa dizer que não gosta ou murmurar de algum assunto, não. Então, e outro ponto, se você começou a ter sentimento de arrependimento, de remorso, de preocupação, já são pontos especiais para você saber que não blasfemou. Porque quem nos leva a este pensamento, a este sentimento, a esta preocupação, é o próprio Espírito Santo. Então, se ele está agindo em você, é porque você não cometeu o pecado de blasfêmia. Você pode ter cometido vários pecados. Claro que os nossos pecados entristecem o Espírito Santo, mas não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o que o diabo quer é que você pense que você blasfemou, e de maneira que você comece agora a se esvaziar de Deus, entristecer e sair da igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder. Você precisa ter a consciência de saber que essas atitudes de preocupação de você já é um ponto especial que você não blasfemou, porque o Espírito de Deus está trabalhando em vossa vida. Está escrito na Bíblia que o sangue de Jesus nos purifica de todos esses outros pecados. Por isso é o que eu posso te dizer, o que Jesus disse para aquela mulher que foi pega num flagrante adultério. Ele disse para ela, eu não te condeno, vai e não peques mais. Simplesmente isso. Abre teu coração para Deus. Se você cometeu algum pecado, se você pensou mal de alguém, se você falou mal de alguém, se você falou mal da igreja, te arrependa, é somente isso. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça. Isso é nobre, isso é de Deus. Isso abre os céus, isso fecha as portas para o inferno. Peça perdão. Receba o perdão de Deus, seja feliz. Seja feliz com Deus, seja cheio do Espírito Santo. E não entristecer mais o Espírito Santo. Mais uma coisa, tenha certeza. Receba o perdão, receba o sangue de Jesus, receba a graça de Deus e continue marchando, buscando a Deus. Porque Deus te ama. Jesus te ama e me trouxe aqui neste vídeo para dizer, descansa em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Receba o perdão. Receba o perdão pelo sangue de Jesus e continue firme, olhando para o autor e consumador da nossa salvação. Eu quero orar por você e te abençoar, a vossa vida, a sua chamada, seu ministério, sua casa, sua família. Senhor Deus e Pai, na autoridade que o Senhor Jesus me delegou como ministro da tua palavra e como profeta que o Senhor tem me erguido, eu quero, Senhor, estender as mãos sobre este homem, esta mulher, sua casa, e orar para que eles sejam alcançados pelo poder do sangue e pelo poder da graça do teu evangelho, e que através desta oração, sobre este coração que tinha tristeza, angústia e preocupação, venha a alegria trazida pela glória de Deus. Receba o perdão pelo sangue, receba a cura das suas enfermidades, receba a alegria da salvação, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe grandemente e que fique com a paz do nosso Senhor e amado Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe. Fique com Deus.